A Bíblia nos revela três tipos de mentalidade, que são elas: a mentalidade corrupta, mundana, a mentalidade carnal, religiosa e a mentalidade espiritual, cristocêntrica. A mentalidade corrupta, mundana, foi retratada sobre o povo hebreu quando se encontrava no Egito. Era um povo escravo, era um povo dominado de forma totalitária, vivia uma situação precária, sequer podia é, ter consciência da sua própria personalidade. Era um bando de escravos lá no Egito. Egito é um tipo do mundo, uma figura do mundo. O faraó era uma figura do Satanás no nosso tempo. Nós temos esse mesmo tipo de pessoa hoje no mundo aí, pessoas de mente corrupta, mundana. O próprio Jesus chegou a dizer que o Espírito haveria de convencer o mundo do pecado e interpretou dizendo do pecado porque não crê em mim. Esse tipo de mentalidade não crê em Jesus. Segundo tipo de mentalidade é a mentalidade carnal. São os hebreus saindo em direção à terra prometida, mas não conseguiram entrar. É uma mentalidade carnal, religiosa, que não vai levar a nada. Só quem entrou foi Caleb e Josué. Por quê? Era uma figura do próprio Cristo. E, finalmente, o terceiro tipo de mentalidade é a mentalidade espiritual, cristocêntrica. A Bíblia fala, 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente do Senhor. Nós podemos fazer um paralelo em relação àqueles que defendem o esquerdismo, o lulismo, o comunismo, o socialismo, o progressismo. São termos sinônimos. Em primeiro lugar, tem aquela mente conveniente, que é aquela mente ou mentalidade que está pensando em retorno econômico e financeiro. Trata-se de uma mente conveniente. Em segundo lugar, tem a mente estúpida, ignorante, demente, que é aquele indivíduo que tem deformidade moral, espiritual, ética. Ele sabe que as pautas que são defendidas pelo petismo, pelo socialismo, vão de encontro ao caráter de Deus, os valores e princípios da sua palavra, mas ele não quer nem saber, porque tem deformidade moral, ética e espiritual. E, finalmente, existe um tipo de mentalidade que é a mentalidade ignorante. São pessoas que muitas vezes sequer sabem assinar o nome e estão sendo manipuladas por uma mídia perversa, a chamada grande mídia ou velha mídia. Ela tem lavado o cérebro da maioria dessas pessoas simples, humildes, e elas acham que, segundo aquilo que passaram para elas, o Lula é a alma mais honesta do mundo. Ele mesmo faz essa declaração. Ele se auto-exalta dizendo que ninguém pode superar ele em honestidade, nem na área religiosa, política, nem no mundo da imprensa, enfim, é o cara que está no nível superior a todo mundo do ponto de vista moral. Então, é esta a realidade que nós estamos vendo aí. Eu penso desta forma. Assim como existem três tipos de mentalidade à luz das Escrituras, existem também esses outros três tipos de mentalidade esquerdista. Os convenientes, os dementes ou estúpidos e os ignorantes intelectuais, que são as pessoas mais simples que votam no Lula. E vota porque a mídia trabalhou a mentalidade deles para que assim eles enxergassem o Lula como o cara mais honesto, o salvador do mundo. Fica aqui essa reflexão. Valério Ponte.